Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de estudos, tá? Notícia aí da guerra entre Israel e Irã abalou ali o mundo das criptos, né? Já temos uma boa queda, só que nós sempre compramos ali na melhor área, né? No desconto. Então, eu vejo aqui algumas oportunidades para comprar Bitcoin, tá? Vai ter muita gente comprando Bitcoin aqui nessa região. É uma região que tem uma grande concentração de liquidez. Então, o institucional ele pode vir e capturar aqui nos 60 mil, nos 56 mil e até mesmo nos 54 a 50 mil dólares, tá? Capturar toda essa liquidez aqui. Afinal, o Bitcoin, na última pernada de alta, ele fez um rally, base rally. Vou mostrar aqui para vocês. No time frame no diário mesmo. Percebam que ele faz um rally, base, rally. Então, agora ele está de novo acumulando. Então, ele pode vir pegar essas regiões para depois subir, tá? Nessas horas, nessas vendas, que nós podemos ali aproveitar e fazer excelentes compras. Então, compra do quê? Das altcoins. Vou comprar, se o Bitcoin bater aqui, se o Bitcoin bater aqui, se o Bitcoin vai bater aqui, eu já tenho capital separado para comprar todas as minhas altcoins. Bom, o Ethereum, a mesma coisa. Só que a diferença agora do Bitcoin para o Ethereum é que ele já capturou toda essa liquidez aqui. Então, se ele já capturou toda essa liquidez aqui, o institucional pode colocar o preço do Ethereum aqui para cima. Ah, tu e o preço dessa guerra e tudo. Gente, o preço já estava muito escado, estava muito acumulado, então tinha muito dinheiro aprisionado. O dinheiro aí tem que trocar de mão. Então, o institucional, ele faz aqui, ele força essa venda para capturar a liquidez aqui aprisionada, tá? Se você estuda um pouquinho do Smart Money Concept, você já entende ali que isso aqui não é uma região de compra, que isso aqui não era uma região de compra, que isso aqui agora sim é uma região que você pode começar a pensar em compras, tá bom? O que é que nós podemos ter ali para a semana? O que nós podemos ter para a semana aqui no euro-dólar? Bom, é, o que que eu estava vendo, tá, pessoal? Eu estava vendo aqui essa região compradora, tá? O meu boss estava aqui e o meu choque estava aqui. Ou seja, o preço transportou do ponto A para o ponto B e agora a expectativa do preço era romper o boss. Mas veja, ele perde o choque. Professor, ele perdeu o choque, já é o primeiro ponto em que ele pode reverter ali para baixa, correto? Correto. Então aqui a gente ainda pensava no sweep de liquidez, uma região onde todo mundo estaria vendendo no varejo institucional ali e iria pregar uma peça, tá? Só que aí veio a notícia da guerra e ele acaba de perder o boss. Então ele me confirma que ele mudou a direção do mercado, ou seja, o mercado ele deixa de ser comprador e passa ali a ser vendedor, certo? O que eu ficaria de olho aqui nessas regiões, tá? Eu colocaria ele no time frame de 4 horas e definiria uma nova referência. Então, se o meu boss está aqui, a minha referência vai ser essa. Se a minha referência vai ser essa, o meu boss vem para cá, e o meu choque
Tá aqui nessa região, correto? E onde estão meus pontos de interesse? Meus pontos de interesse é de 50% para cima, correto? Então, eu tenho aqui um Fair Value Gap, eu tenho aqui um Order Block, que é a região mais líquida, tá? E tenho uma região de Buy Side Liquidity, tá? E qual é a expectativa do meu movimento? A expectativa do movimento é que ele faça isso aqui e depois caia. Então, essa expectativa que eu estou fazendo. Só que eu preciso fazer uma observação, tá? Para vocês. Se eu pego o time frame diário aqui, eu posso também trabalhar essa referência. Então, o que que eu devo ter cuidado aqui? Cuidado com alguns pontos de interesse aqui desse time frame maior. Cuidado, porque teve um grande desequilíbrio entre oferta e demanda aqui nessas regiões, tá? Muito cuidado com esses três pontos. Ah, quer dizer que você está falando que a gente tem que operar comprado? Não, por enquanto eu estou seguindo essa referência vendedora aqui, tá? Mas perceba que o preço ele pode muito bem fazer o transporte do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, como eu desenhei aqui para vocês. Então fiquem atentos a isso. A mesma coisa aqui, o GBP. Ó, ele pede o choque aqui e agora ele rompe o bóis. Então, vou trabalhar com ele em uma venda aqui nessas regiões, tá? Professor, por que você marcou isso aqui? A mesma coisa dos time frame, mesma coisa do time frame diário. Mas eu marcaria isso aqui, eu adotaria essa referência aqui no time frame diário. E adotando essa referência, nós temos alguns pontos de interesse, tá? Então nós podemos trabalhar aqui, nós podemos trabalhar esse aqui e nós podemos também trabalhar esse aqui. Então, fiquem atentos a essa movimentação do GBP, tá? Prestem muita atenção, tá? Para esse possível movimento. Até porque o mercado, com essa notícia de guerra, tá? Acaba vindo um pânico, um medo, e acabam despejando ali muitas e muitas e muitas vendas. É, vamos para o HK50. Seguimos ali na nossa região, tá? Ele veio manipular de novo a região de buy-side liquidity. O que que eu devo esperar agora? Se eu for para referência menores, eu devo esperar ele romper esse boss. Ele rompendo o boss, eu vou ter aí excelentes regiões para compra. Ou, desculpa, para venda. Por quê? Porque aí ele vai adotar essa referência aqui para mim. Se ele adotar essa referência, eu vou esperar o preço mitigar do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, tá bom? Então é isso que eu tenho para o HK50. O SDJPY, ele precisa agora mitigar do ponto
mais líquido para o ponto menos líquido, tá? E o que que eu preciso? Que ele perca essa região. A partir do momento que ele perder essa região, tá? A partir do momento que ele perder essa região, ó, ele pode fazer essa movimentação. Então, as regiões mais em conta para eu comprar são essas aqui. Percebam que eu tenho uma grande indução aqui. Eu tenho uma grande concentração de liquidez. Muita gente vai comprar esse fundo, e o institucional vai fazer isso aqui, ó. Pode fazer, né? Não é? Vai fazer, já que nós trabalhamos com probabilidade. O ouro. Há uma demanda de urgência para o ouro. Se há uma demanda de urgência para o ouro, eu posso trabalhar algumas referências, tá? A primeira delas é essa aqui, onde eu tenho a região mais líquida aqui, eu tenho essa segunda região mais líquida aqui, eu tenho a terceira região mais líquida do ouro aqui. Então, são esses os pontos de interesse que eu tenho ali para o ouro. Essa moeda, Dog with Head, tá? Nós fizemos uma compra aqui, aqui, e já estamos ali com um bom lucro. Aquela história, mitigou do ponto A para o ponto B. No ponto B a gente compra, nossa saída é bem aqui. Se eu estiver operando ali day trade, swing trade. Vamos lá, vamos lá. Mercado brasileiro. Mercado brasileiro, quero fazer uma análise com vocês do Ibov. Tá? Se eu pegar o Ibov em um time frame maior, eu falei para vocês várias vezes que o índice ele estaria mitigando do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, aqui, ó, tá? Então, qual é a minha ideia? Eu começo a entrar em regiões de descontos a partir dos 123 mil, 124 mil. Eu começo a pensar em novas compras no índice. Por quê? No Ibov. Porque a minha referência principal é esse aqui, meu movimento de impulsão, fez uma indução e agora ele pode fazer isso aqui, ó. Se ele pode fazer isso aqui, como é que eu posso ir até time frames menores e procurar ali por vendas nesse ativo? Posso definir essa estrutura aqui. E essa que nós vamos ver ali no Ibov. Foi lindo essa estrutura. Falei para os meus alunos ali. Ele veio até um Fair Value Gap validado. Vindo até um Fair Value Gap validado, ó, eu tenho essa venda aqui. Que lindo, né? Esse é o Smart Money, pessoal. Esse é o Smart Money. Se eu for para o índice, ó, Triple, ó, o que que eu tenho aqui? Olha a pernada que ele deu aqui. O índice, ele trabalha com gaps aqui, tá? Então, se ficar mais fácil para vocês, vocês vêm aqui e adicionam um indicador. Apesar de que, você não gosta de indicador, não gosto. No gap candles, tá? Vocês podem inserir esse indicador aqui. Ó, você vai em indicadores, no gap candles.
tá? Ele vai preencher ali a lacuna de gaps para você, tá? Ele vai preencher a lacuna de gaps. Então, se eu tenho, o que que eu posso fazer, ó? Ele fez aqui um rally, base, rally. E agora ele mitigou do ponto A para o ponto B. Todos sabem que no Smart Money, todos sabem que no Smart Money, quando ele voltar na base, tá? Eu posso procurar por compras. Então, se eu definir a minha referência como sendo essa aqui, veja, eu estou no ponto mais barato para compras. Só que aí ele praticamente perde o meu choque aqui. Então, o que que ele tem que fazer agora? Confirmar e perder o boss para eu começar a vender. Só que o que seria mais sensato, na minha humilde opinião, é marcar essa região aqui dele. Eu marcando essa região, eu tenho aqui pontos de interesses compradores bem definidos, sem dúvida. Pontos excelentes para compras no índice e até mesmo nas ações. Porque veja bem, se eu tenho uma grande concentração de liquidez aqui, qual é a jogada do institucional? Capturar essa liquidez e depois colocar o preço para cima. As pessoas reclamam porque muita gente comprou aqui nesse topo, onde está aquela euforia, bolsa 134 mil pontos, e acabam ali perdendo uma grande quantidade de dinheiro. Acabam perdendo uma grande quantidade de dinheiro, tá? Então veja, eu adicionaria mais esse ponto de interesse aqui. E como é que eu trabalharia para amanhã no índice, né? Bom, eu poderia adotar essa mini referência, colocaria no time frame aqui de 1 hora e olharia os principais pontos de interesse aqui nessa região, tá? E aí, ó, como eu posso colocar os principais pontos a serem trabalhados amanhã, tá vendo? Então, qual é a minha expectativa? É que ele faça isso aqui e depois caia. Ou se ele não abrir com gap de baixa. Se ele abrir com gap de baixa aqui, olha, deixa eu botar numa time frame maior. Aí você já vai começar a pensar em compras dentro do mini índice, tá bom? E o dólar? Ó, o dólar, bem tranquilo, ele quebra uma nova estrutura e ele me dá ali alguns pontos de interesse. Um fair value gap, que eu posso refinar, um order block e essa região aqui. Mas o que que eu tenho que perceber? Esse ponto aqui. Provavelmente amanhã o dólar ele vai abrir com um gap de alta, tá? O dólar está sendo cotado a 5,30. Ele fechou em
5,10, mais ou menos 5,12. Hoje ele já está sendo cotado a 5,30. Então, ele pode abrir aqui em cima, cair, depois subir aqui, tá? Então, meus alunos já sabem, desde o dólar que estava R$ 4 ali, olha, que ele perde o ponto de sustentação aqui, eu já adoto uma nova referência e vou trabalhando o dólar na compra. Ó, então, é isso que eu tenho para o dólar. Fiquem bem atentos a esse movimento. Mercado americano, ó, mesma coisa. Eu tinha aqui o choque, ele perde o choque e rompe o boss. Então, eu começo aí uma mitigação do mercado americano. Mas percebam, como é que eu vou fazer amanhã? Eu posso trabalhar essas regiões tranquilamente aqui, ó. Então tem um, olha o tamanho desse cara. É um Fair Value Gap que pega praticamente tudo. Praticamente aí um breaker block, né? Rompeu com força. Então, quando nós temos um breaker block, a tendência é que o preço ele volte nos 50% desse breaker block e caia, tá? Então eu marcaria esse ponto de interesse, marcaria esse ponto de interesse aqui e marcaria também esses três pontos de interesse para ele fazer isso aqui, ó, tá? A mesma coisa no S&P 500, só que eu tenho três regiões extremamente fortes aqui embaixo. Só que veja bem, o S&P 500 ele perdeu agora o choque. Então ele ainda precisa subir aqui para romper o boss. E aí eu tenho realmente uma mudança de característica do movimento altista para o movimento baixista, tá? Vamos aguardar ali os próximos episódios, tá? E no mais é isso, tá, senhores? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é, fiquem atentos, ó. Olha que pontos de compras lindos aqui. Agora a ideia é que o preço ele volte para alta quando ele ganhar essa região aqui, tá? Quando ele ganha essa região, ó, eu vou esperar esse movimento. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.